Olá pessoal, professor Leandro de Matemática para mais uma videoaula. Nesta videoaula a gente vai falar a respeito de números primos. Um número é considerado primo, é chamado de número primo, quando ele possui somente dois divisores distintos. Como assim? Vamos pegar um exemplo, o número 2. O número 2, eu consigo dividir o 2 por 2, o resultado é 1, e também consigo dividir o 2 por 1. 2 dividido por 1, o resultado é 2. Esses são apenas os dois únicos números que eu consigo dividir o 2, dando o resultado exato. Então, como o 2 ele só é divisível por ele mesmo e pelo 1, ele é considerado um número primo. Então, vou colocar aqui do lado aqui os números primos. O primeiro número primo que eu tenho é o número 2. Vamos ver o 3. O 3 eu consigo dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. O 3 eu não consigo dividir por 2. 3 dividido por 2 não dá uma divisão exata. Dá um número com vírgula. E o 3 eu também consigo dividir por 1. Então, olha só. O 3 ele também só tem dois divisores, ó. Ele mesmo e o número 1. Então, o número 3 também é um número primo. Vamos ver o número 4. O número 4, eu consigo dividir por ele mesmo. 4 dividido por 4 é 1. O 4, eu vou conseguir dividir por 3. 4 dá para dividir por 3? Não dá, né? Não dá uma divisão exata. O 4 ele dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. E o 4 também vai dar para dividir por 1. Então, olha só. O 4, ele tem três divisores distintos. Ele tem o 4, eu consigo dividir 4 por 4. Consigo dividir por 2 e consigo dividir por 1. Então, ele tem três divisores. Como ele tem mais do que 2, ele não é considerado um número primo. Vamos ver o número 5. O 5 eu consigo dividir por ele mesmo. Por 4. 5 eu consigo dividir por 4? Não consigo. Não dá uma divisão exata. O 5 eu consigo dividir por 3? Também não consigo. Consigo dividir por 2? Também não consigo. E vou conseguir dividir o 5 por 1. 5 eu consigo dividir por 1. Então, olha só. Eu tenho só dois divisores distintos que conseguem dividir o 5 e dando um resultado da divisão exata. Então, o 5 também é considerado um número primo. Então, só vai ser considerado um número primo quando eu tiver dois divisores distintos. Então, os números primos, os primeiros números primos, eu tenho 2, o 3, o 5, depois eu vou ter o 7, o 11 e assim por diante, tá? E aí eu teria que fazer essas divisões para verificar quais são os números primos e quais não são. Mas, a princípio, o número é primo quando ele possui somente dois divisores distintos. Agora a gente pode pegar um número, vou pegar um número aqui, ó, pegar o número 24, e a gente faz a decomposição em fatores primos, que é chamado também de fatoração. Então, como é que eu faço esse processo? Eu vou reescrever esse 24 em fatores primos. Como é que funciona? Como o 24 ele é par, eu vou começar dividindo por 2. Eu vou dividir ele por fatores primos, por números primos. Então, o primeiro número que eu tenho, que é primo, é o 2. Como ele é par, eu consigo dividir por 2. Então, eu vou fazer 24 dividido por 2 dá 12. Como esse número ainda é par, ainda consigo dividir por 2. 12 dividido por 2, o resultado é 6. Como ele é par, ainda consigo dividir por 2. 6 dividido por 2, o resultado dá 3. Agora ele não é mais par, ele é ímpar. Então eu vou ver qual é o próximo número que eu consigo dividir ele. O 3 dá para dividir por 3, o próximo número primo, que é o 3? Dá, né? Então eu vou utilizar o 3 para fazer a divisão. 3 dividido por 3, o resultado é 1. Quando chegou no 1,
encerra a decomposição. Então esse 24 eu posso reescrever ele como sendo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou voltar no número 24. Então 2 vezes 2 eu tenho 4, 4 vezes 2 eu tenho 8, 8 vezes 3 eu vou voltar no 24. Eu posso reescrever esse 24 dessa forma em fatores primos, ou então como 2. O 2 ele não repetiu 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então o expoente vai ser 3. Eu vou escrever esse 2, essa multiplicação de 2 como potência. 2 elevado na terceira, que multiplica o 3. São duas formas diferentes de escrever em fatores primos. Tá certo, pessoal? Então seria isso. Número primo é todo número que só possui dois divisores distintos. E a decomposição de um número em fatores primos é eu fazer esse processo e reescrever um número em fatores primos. Espero que esse vídeo ajude vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.